Oi, gente! Hoje é dia 20 de maio. A professora vai mandar para vocês as atividades de educação física num link separado, tá bom? Vamos começar a nossa aula? Você já volta? Então tá bom. Vamos abrir o nosso livro interdisciplinar aí, gente, Buriti. E vamos fazer a atividade da página 64. Vamos lá então, gente, para ler e escrever melhor. História. O texto a seguir apresenta a sequência de acontecimentos sobre a história da casa em que o escritor cearense José de Alencar viveu. Casa de José de Alencar. José de Alencar foi um importante escritor brasileiro, autor de livros como Iracema e o Guarani. A casa em que José de Alencar viveu durante a infância está localizada no sítio Alagadiço Novo, no atual município de Fortaleza, no estado do Ceará. O sítio foi comprado por José Martiniano de Alencar, pai do escritor, em 1825. Deixa eu aumentar o áudio aqui, gente. E a casa foi construída no ano seguinte. Ele morou na casa até os 9 anos de idade, quando a família se mudou para a cidade do Rio de Janeiro em 1838. Essa aqui é um retrato de José de Alencar em 1889, tá bom? Em 1964, a casa foi reconhecida como patrimônio cultural. Atualmente, ela abriga exemplares das obras de José de Alencar e é aberta à visitação de pessoas que queiram conhecer a vida e a obra do escritor. Essa aqui é a casa de José de Alencar, no município de Fortaleza, no estado do Ceará. Essa foto foi tirada em 2016. Analise. 1. Quais expressões foram utilizadas no texto para marcar a sequência dos acontecimentos? Então, aqui, eles colocaram datas, né? Colocaram assim, em 1825, no ano seguinte, em 1838 e em 1964 e atualmente. Então, eles colocaram o quê? Anos, né? Passagem do tempo em anos aqui. Organize. Complete a linha do tempo sobre a história de José de Alencar. Então, primeiro, quem que comprou em 1825, o que aconteceu? Aí depois, em 1838, em 1964 e atualmente. Então, vamos lá. Então, em 1825, o pai do José de Alencar, né, que é o senhor José Martiniano de Alencar, ele comprou um sítio lá o sítio Alagadiço Novo, certo? Aí depois, a família Alencar se mudou para o Rio de Janeiro. Que data foi? Foi em 1838. Aí, em 1964, o que aconteceu? A casa de José de Alencar foi reconhecida como patrimônio cultural. E atualmente? Atualmente, a casa em que ele morava abriga as obras de José de Alencar, né? E ela é aberta à visitação das pessoas que querem conhecer a obra do escritor, certo? Então, vamos lá. 3. Escreva. Escreva um texto para contar a história da casa onde você mora. Para isso, responda as questões a seguir. Então, esse texto aqui do José de Alencar, ele foi escrito contando a história de onde ele morou e um pouco da vida dele, certo? Então, me baseando nesse texto, eu vou escrever uma história da casa onde eu moro, certo? Por exemplo, como assim, professora? Eu vou responder as perguntas e vocês vão colocar assim, vocês vão colocar o nome de vocês, moro nessa casa há tanto tempo, como ela era quando você se mudou, essa casa, antes de quando você se mudou, como que era essa casa e como ela está, depois como ela está agora. Se ela passou por algumas reformas, quando, o que mudou, como ela é atualmente. E lembre-se de usar expressões para marcar sequência dos acontecimentos em seus textos. Por exemplo, naquele momento, anos mais tarde, atualmente, tá bom? Então, vocês vão colocar há quanto tempo vocês moram aí, como era a casa quando vocês se mudaram, se ela passou por reformas, quando, o que mudou aí, como ela é atualmente,
E lembre-se de usar, por exemplo, quando eu me mudei, naquele momento a casa estava tal, tal, tal. Atualmente a casa se encontra com um jardim, por exemplo, com um telhado novo. A parede está pintada de tal cor. Entenderam? Como é que é para fazer? Não esqueçam de, no texto, vocês usarem naquele momento, anos mais tarde, atualmente, ou mês passado, se você mudou aí há pouco tempo. Em matemática, o que a gente vai fazer? Prestem bem atenção. Eu tenho aqui algumas operações, certo? E aqui na frente eu tenho umas figuras com um número dentro. Então, vamos lá. Pinte em cada grupo as fichas de acordo com o fato. Então, aqui eu vou pintar todos os fatos que derem resultado 8. Então, vamos lá. 3 vezes 5 dá 8? Não, então eu não vou pintar. 2 mais 2 mais 2 dá 8? Não, então eu não vou pintar. 1 vezes o 8. Quanto que é 1 vezes o 8? 8. Então, esse aqui eu vou pintar. 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 2 vezes 4. 8. Então, esse eu vou pintar. 3 mais 5. 3 mais 5. Quanto dá? 8. Então, esse eu vou pintar também. 1 mais 1 mais 6. Quanto dá? Ó, 5, 6, 7, 8. Isso aqui também eu vou pintar. E 4 vezes o 2? 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quanto dá? 8. Então, eu também vou pintar. Então, no caso, eu não vou pintar o 3 vezes o 5 e o 2 mais 2 mais 2. O restante, eu vou pintar. No de baixo, eu tenho que pintar os fatos que resultam 12. Então, eu vou pegar lá, 4 vezes o 3. Quanto que é 4 vezes o 3? É 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quanto que dá? 4 mais 4 mais 4. Quanto que dá? 10 mais 2. Quanto dá? 5 vezes 2. 5 vezes 2. Quanto dá? Dá 12? Não, então eu não vou pintar. 3 vezes 4. 10 menos 2. E 6 vezes 2. Só vou pintar o fato que o resultado está aqui na frente. Combinado? Aqui, no próximo. Eu tenho que pintar o fato que resulta 9, certo? Então, eu vou ver qual dessas operações aqui, desses fatos, que vão dar resultado 9. E aqui nesse último, eu vou ver quais as operações que vão dar o resultado 15. Ok? Então, gente, por hoje é só. Não esqueçam de enviar as fotos para a professora. Vem dar tchau, Samuca. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!